Uh, yeah, uh, yeah. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Helena. Bem-vindos a mais um podcast do Politizando. E hoje eu vou fazer uma introdução à política. Para começar a explicar o conceito de política, a gente pode entender política como um nome que você dá para a capacidade que nós, que os seres humanos, têm de criar as regras de uma comunidade e como uma forma de se organizar. A política, então, seria um modo de vida. Portanto, você vive a política todos os dias no seu dia a dia. Mas um aspecto importante é que a política, o Estado, na verdade, o Estado como um precursor da política, ele promove, o papel principal do Estado é promover o bem e assegurar alguns direitos básicos, como alguns direitos que a gente vê na Constituição, né, que estão ali escritos, previstos por lei na Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei que nós temos que está acima de todas as outras leis. A Constituição Federal, ela foi criada, ela na verdade foi expandida durante o governo de Vargas. Mas uma questão importante é que o ato de governar ele tem uma característica fundamental, que é a capacidade de mediar conflitos. Ou seja, para você começar a falar de política, nós também temos que ver a capacidade até onde isso pode ser saudável. A política ela é saudável quando não há discussões, quando há discussões saudáveis, na verdade, porque sempre vai ser discutido, mas de uma forma respeitosa. O político ele deve conduzir a sua gestão como forma de mediar os conflitos existentes na sociedade e ele também deve encontrar uma saída de uma forma que seja boa para todos. Um exemplo básico da política aplicada no nosso dia a dia é a democracia. A democracia é uma forma de você eleger um político. A partir do momento que você elege aquele político, ele vai tomar certas decisões. Aí você escolhe o político que você mais se identifica. Dessa forma, ele vai mediar os conflitos ali que permeiam o seu dia a dia. O surgimento da política remota à Grécia Antiga. Foi na Grécia Antiga que surgiram as primeiras organizações políticas. Eu não sei se vocês já ouviram falar nas cidades-estados. As cidades-estados nada mais são do que cidades na Grécia Antiga que elas eram governadas. Cada cidade tinha sua própria organização social. Cada cidade funcionava como um estado. E durante esse período foi Aristóteles que falava que política era um mecanismo que tinha como fim, como último fim, a felicidade dos homens. Uma definição mais moderna de política é que ela trabalha com a ideia de que é meramente o ato de buscar exercer o poder dentro de uma nação, mas na verdade a política é muito além disso, tá? Esse é um conceito moderno, porque hoje nós vemos muitos brasileiros com apatia política, mas na verdade a política vai muito além disso. Vai muito além da busca pelo poder. A política é tudo, tá integrada em tudo no dia a dia. Agora nós vamos falar um pouco sobre políticas públicas, que é um assunto que nós vemos muito. O que são políticas públicas, né? Políticas públicas, elas são ações realizadas pelo governo, são formas de melhorar o acesso de certas populações a algumas coisas. Por exemplo, são programas de tomada de decisões que em um governo independente, seja da esfera municipal, estadual ou federal, são consideradas políticas públicas. Elas são realizadas com o objetivo de trazer melhorias para a vida dos cidadãos, para facilitar o seu acesso a algo. E elas podem ser realizadas em diferentes áreas de atuação do governo, como na habitação, na saúde, na educação, saneamento básico, transporte, enfim. Várias formas de ser aplicada ali no seu dia a dia. Elas são direcionadas também para atender um grupo específico ou para uma população em geral, que é o que eu havia dito antes. Então, por exemplo, se o governo de uma cidade ele cria uma lei específica para o trânsito, ou, sei lá, aprova aumento salarial dos servidores públicos, mesmo que a lei que é determinada por lei, o grupo tem direito a pagar 50% do valor do transporte público, todas essas ações são políticas públicas.
Agora nós vamos falar sobre formas de governo. Uma nação ela pode ser governada de diferentes maneiras e por também diferentes mecanismos institucionais, que eles são utilizados para governar um estado, são chamados de formas de governo. Duas formas de governo em vigência atualmente é a república e a monarquia. A república é o que nós vivemos, inclusive República Federativa do Brasil, nós vivemos uma democracia e também monarquia. A monarquia é aquele governo absolutista comandado por um único rei. E também uma terceira opção de forma de governo é a anarquia, que consiste na ausência de formas de governo. Na realidade, a anarquia remete à ideia de algo bagunçado, mas o governo anarquista ele vai justamente contra essa ideia de bagunça. A ideia do governo do anarquismo é que cada um dentro de uma civilização democrática detém os mesmos direitos e cada um deveria saber os seus deveres. Então, por exemplo, contra o governo, não existe nenhum poder que controla ou que vigia, que exerce o poder de vigilância sobre a população, porque dentro desse governo, cada um teria noção do, por exemplo, um exemplo básico. Roubar e matar são coisas erradas. Cada um dentro de um governo anarquista não faria isso porque ele tem consciência que não deveria fazer. É um pouco utópico, porém, essa é a ideia de um governo anarquista. E dentro dessas formas de governo, dentro dessas formas de governos, na verdade, existem regimes políticos. Tem a democracia, que é o que nós vivemos atualmente, o autoritarismo e o totalitarismo. Que o autoritarismo e totalitarismo são exemplos que nós vemos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com sobre o regime fascista e nazista. São dois exemplos que nós temos de grandes líderes ditadores, no caso Stalin e Hitler, foram governos autoritários e totalitários. Agora um pouco sobre partidos políticos. Quando a gente fala sobre política, uma das primeiras coisas que vem em mente são os partidos políticos. Os partidos políticos eles são entidades que agrupam políticos em torno de candidatos para tentar elegê-lo. Dentro de diferentes cargos políticos que existem, diferentes ocupações, desde um presidente da república a um vereador, a um prefeito de uma cidade, por exemplo. A ideia que nós temos hoje de partidos políticos nasceu na Inglaterra, então hoje os partidos políticos eles são inspirados numa ideia antiga que surgiu lá na Inglaterra durante a Idade Moderna. E com as transformações políticas aí do mundo, e principalmente na Inglaterra, por exemplo, como a consolidação da monarquia, por meio de uma revolução gloriosa. Então, essas ideias surgiram por conta de uma consolidação de uma monarquia constitucional que aconteceu lá na Inglaterra por meio de uma revolução gloriosa. E todo esse processo político que a Inglaterra viveu nesse período contribuiu para o fortalecimento do parlamento inglês. E com a ajuda desses dois grupos políticos, no caso, os liberais e os conservadores. E aí, no decorrer, a França também viu o fortalecimento desses grupos políticos que surgiram durante os anos da Revolução Francesa, que nós também vamos falar sobre a Revolução Francesa aqui. E, assim, teve a criação dos girondinos e os jacobinos, e era uma estrutura partidária que surgiu lá na Europa e gradativamente ganhou uma estrutura de status de entidade política e profissional, e assim tudo ocorreu. E no caso do Brasil, os primeiros partidos políticos eles remontam ao século XIX e ao período monárquico, que ao longo desse período destacou a criação do Partido Liberal e o do Partido Conservador. E atualmente a importância dos partidos políticos é tão grande que a legislação brasileira não permite que uma pessoa concorra ao cargo político sem estar filiada a um partido. Então, é impossível você ser político sem você se filiar a um partido. Agora, a história da política no Brasil.
A gente vai falar bastante aqui no nosso podcast sobre a história da política no Brasil. E nós tivemos o período monárquico, que nesse caso o período monárquico, ele foi já citado aqui, mas a estrutura política e partidária do Brasil, ela girava em torno de dois partidos políticos nessa época, o liberal e o conservador, que eu acabei de falar, e os dois partidos possuíam algumas divergências de ideologia, mas eles tinham uma pauta dividida em política brasileira naquele momento, né, que era a questão federalista, e havia um grande debate em torno da autonomia ou das não províncias brasileiras e do poder centralizado ou não na mão de um imperador. E, além disso, a participação na política era limitada a um grupo muito pequeno. Uma lei lá de 1880 reduziu ainda mais o grupo de pessoas que poderiam participar da política no Brasil nessa época, e o nome dessa lei foi Lei de Saraiva, que decretou que o voto passaria a ser direito, que antes era em direito, né? E que teriam direito a votar somente os homens com renda superior a 200 mil réis. 200 mil réis anuais, e que eles também fossem capazes de assinar esse documento de alistamento militar. Nós também tivemos o período republicano. No período republicano, houve grandes mudanças ali no nosso sistema político. De forma assim, de um processo gradativo, de pouquinho em pouquinho foi se alterando. E no que se refere à Primeira República, que nós tivemos, né, vários períodos, o destaque da política nacional foi a política do café com leite, que era a prática de revezamento, que o Brasil ele era governado por que hoje são dois estados grandes, que era entre as oligarquias, que era Minas Gerais e São Paulo, e a política dos estados, que foi uma rede de troca de favores. Nessa época, quem controlava muito era quem tinha poder em fazenda, essas coisas, né? Porque era a política do café com leite. Quem dominava ali era a agropecuária, enfim. E nós também tivemos a Era Vargas, que na época dos governos populistas. Depois, mudança dessa política do café com leite, nós tivemos a Era Vargas, que foi um período muito importante da história do Brasil, que foi com o Código Eleitoral instituído em 1932. Aí, a partir dessa época, nós tivemos alterações na nossa Constituição, que foi o estabelecimento do Código Penal e a criação de leis trabalhistas também. E também um voto secreto e concedeu o sufrágio universal feminino, ou seja, tornou o voto obrigatório e também deu o direito de voto às mulheres. E também criaram instituições que futuramente, no caso nos dias de hoje, eles atuariam de forma independente para garantir a legitimidade nas eleições do país. Uma coisa importante para falar sobre o governo Vargas, teve uma grande contribuição na história, grande contribuição, principalmente a criação de indústrias, porque o legado da Era Vargas era a formação de operários. Então, durante a Era Vargas teve muito isso. A formação de operários, a valorização do mercado interno do Brasil. Só que também tiveram algumas desvantagens, nós vamos trazer os dois lados aqui da história. Por exemplo, o Getúlio Vargas, o presidente da época, ele tomou o poder, ele não foi elegido de uma forma democrática, e esse é um dos grandes problemas aqui. Mas a gente vai entrar um pouquinho mais profundo nesse assunto quando formos falar da Era Vargas. Porém, não foi, teve uma grande contribuição para o Brasil, mas também teve vários pontos negativos, que foi a ditadura militar, nós falamos de AI-5, que são atos institucionais, e também teve o ato institucional, que foi o fim da liberdade de imprensa, que era a segregação das pessoas, e quem fosse contra o governo ou falasse mal do governo era torturado. Foi nessa época que tivemos várias músicas censuradas, e esse assunto vai ser um pouco mais profundo quando nós trazermos sobre a Era Vargas. E também na Quarta República, que foi quando o Brasil teve a primeira experiência de fato democrática, que as eleições não eram fraudadas, como no governo Vargas, e que teve a aproximação do eleitor com partidos políticos. E essa consolidação democrática aí da vida do político, do político partidário, no caso, foi
interrompido em 1964, que era o que eu tinha falado, pela ditadura militar, que impôs inúmeras restrições aos direitos políticos dos cidadãos brasileiros, que foi o período de segregação aí que ocorreu, que várias pessoas foram exiladas e torturadas na ditadura militar. E, após a ditadura, iniciou-se a nova república, que foi um período abertamente democrático em que o nosso sistema político ele foi constituído em torno da Constituição de 1988, que o Brasil é atualmente uma república presidencialista e as eleições presidenciais acontecem de 4 em 4 anos e o presidente eleito tem direito a disputar em uma única reeleição. Foi essa a história do Brasil e a introdução à política brasileira. Nós vamos trazer assuntos mais específicos. Esse foi apenas um resumo, uma leve introdução. Mas a gente vai trazer sobre a Era Vargas, que é um período muito importante da história. Agradeço muito pela atenção de vocês e foi isso. Até o próximo podcast.